Vamos lá! O capítulo começa com Queen, Judge e Caesar Claw caindo na porrada. E já percebemos que os três estão com algumas características dos dias atuais. Judge está com aquele cabelo terrível dele. Queen de cabelo raspado, trança e charutão. E Caesar com um corpo basicamente da sua logia. Eles estão, pelo que parece, em punk rasado. E eu acho que essa briga deve ser o ponto final no Mets. Yo, Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1074 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui no formatinho novo. Espero que vocês gostem desse formatinho novo porque deu um puta trabalho. Deu um puta trabalho trazer esse vídeo. Eu espero também não tomar nenhum strike. Mas nós estamos aqui com esse formatinho novo. Vamos trazer aqui semanalmente os vídeos dessa forma. E vocês... Como assim, LP? Que forma? Que formato? Que situação? Vocês vão acompanhar agora as análises do Geek Brasil dessa maneira, depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil. Cara, a gente tá quase lá, Nerdtech já tá batendo. Na verdade, eu acho que com o lançamento desse vídeo, ele já bateu os 100 mil inscritos. E compartilha esse vídeo com seus amigos para que muitas pessoas conheçam o canal do Geek Brasil. E olha só, se você vai assinar o Nerd a Cubo, não esqueça de usar o cupom do Geek Brasil, porque se você esquecer, cara, você vai estar dando mole pra caramba. Você vai perder 30% de desconto na sua assinatura. Então, vai assinar o Nerd ao Cubo, usa o cupom do Geek Brasil, Geek Brasil. Só digitar lá Geek Brasil que você já tem 30% de desconto na sua assinatura. Não perde seu tempo, vai lá e assine. Começamos o capítulo com várias explosões acontecendo em Egghead. E alguém questiona se quem está atacando eles não deveriam ser da marinha. Vemos um monte de cipis caídos no chão e quem está ali atacando é um pacifista, que agora possui um escudo de gosma contra ataques. Um tiro de bazuca não é nem o suficiente para atravessar esse escudo. Os cipis começam a questionar os métodos do Vegapunk e diz que esse pacifista supera e muito o protótipo que foi usado em Marineford. O pacifista pede para todos os cipis se renderem, porque senão vão colher graves consequências e eles vão lá e fazem isso. Os cipis ficam indignados pelos pacifistas estarem os atacando e vemos que Sentomaru já está se recuperando com a ajuda de alguns assistentes. Ele tá preocupado com o Vegapunk e fica impressionado que até mesmo o domo havia sido fechado. Sentomaru tá irritado pelo fato de ter que confiar no Luffy para salvar Vegapunk. Então dá o primeiro sinal que existe um traidor entre eles. O rapaz diz que é perturbadora a forma como os marinheiros estão entrando em contato com eles sem ninguém perceber. Só que não adianta pensar muito nisso agora. Ele já é considerado alguém foragido da marinha e assim fará o que quiser, liberando 50 pacifistas novos para o combate chamado de Mark III. Sentomaru dá as ordens para os pacifistas dizendo que Luffy vai deixar a ilha junto com Vegapunk e é para eles assegurarem que todos partam em segurança. Uma fileira de pacifistas se dirigem contra os cipis e Sentomaru termina sua participação dizendo que com certeza algo vai acontecer naquela ilha e que não importa o que aconteça, os pacifistas precisam assegurar que o criador de Egghead escape daquele lugar com vida. Voltamos para o laboratório dentro do domo, enquanto um indivíduo grita sobre alguém não estar no local e fica inconformado dele ter desaparecido, questionando avidamente que era para essa pessoa estar no laboratório. Vemos Luffy e Chopper meio assustado e o capitão está cansado por ter corrido muito, enquanto a Rena diz para Shaka que até mesmo Luffy havia quebrado os seus sapatos com tamanho esforço. O capitão repreende o Chopper dizendo para não falar isso ao Vegapunk, porque ele não tem dinheiro para consertar. Enquanto o Usopp aparece perguntando para onde o tio da maçã havia ido parar. Luffy reforça que a Bonnie também desapareceu, então Shaka diz que ambos estão dentro de um laboratório, deixando o Capitão biruta das ideias do porquê ele não havia falado antes. Então, vemos a chegada de Brook, Stussy e Zoro com as roupas de Egghead, e eles estão
incrivelmente incríveis. Essa é a única definição para as roupas desses personagens. Eles são um absurdo mesmo. Stance diz que quer conversar com Stella, enquanto Brook se admira com o lugar, dizendo que aquele local é o futuro. E Zoro já quer zarpar de Egghead. Olha só que coisa interessante, né? Olha que curiosidade que nós temos aqui, né? A gente tem aqui que o nome do corpo principal do Vegapunk, ele tem como uma característica de Stella, né? Sendo chamado ali de Stella. O interessante é a gente observar isso porque Stella deriva ali do latim para estrela. E como eu expliquei para vocês ali no capítulo passado, os Goroseis carregam os kanjis de estrela em sua formação, né? Os planetas, quando são definidos ali através dos kanjis, a gente tem ali o kanji de estrela, né? Como eu já falei para vocês, porque antigamente os japoneses não sabiam diferenciar o que era uma estrela de um planeta ou coisa do tipo, então eles simplesmente definiam tudo como uma estrela. E aí que a gente consegue observar que esse plot final de One Piece se encaminha ali para pontos interessantes sobre o nosso espaço, em relação à Terra, à Lua, ao Sol, aos planetas e também a um buraco negro. Shaka então começa a dizer que dois eventos importantes estão ocorrendo nesse exato momento, então ele precisa que todos se acalmem. Ele fala que a primeira coisa que todos precisam é cuidar do desaparecimento do corpo principal. E segundo, precisam lidar com o frontier do domo que não está funcionando corretamente. Conforme Shaka vai dizendo isso, vemos um caos generalizado espalhado pelo local. E isso é mais ou menos o que pode se esperar dentro no Sunny nos próximos capítulos, caso os Mugiwaras e o Vegapunk consigam escapar de Egghead. Brook e Jinbe visualizam a chegada de Atlas com Luffy, saudando ali o personagem. E vemos Sanji quase desmaiando de amores pela York. Vemos que no meio daquele caos também estão Lucci e Kako. E Nami estava quase chutando ali o saco do Lucci, com Robin impedindo a navegadora de fazer qualquer coisa, pedindo para ela ter um pouco mais de calma. E Frank os encara com raiva. Edson explica o retorno de Atlas, dizendo que eles possuem peças extras para caso que explosões ocorram. E o Soap chora ao ver que Vegapunk estava retornando, né? De que esse corpo Atlas, Vegapunk, estava retornando. Só então, alguém questiona Shaka sobre o que ele quer dizer com isso, e ele responde que por causa dos lasers em volta do domo, eles não podem sair da Lab Phase agora, senão eles serão mortos. O que deixa o Soap e Chopper assustados pra caramba, questionando se o plano não era tirar o Vegapunk da ilha. E agora Shaka diz que eles precisam encontrar o corpo principal antes, e que ele vai tentar consertar o domo. Frank então começa a questionar como eles vão encontrar o Vegapunk se o cientista não aparece no monitor. E Shaka responde que por causa dos ataques dos Serafins, as coisas vão ser complicadas mesmos. As câmeras que eram para gravar tudo saíram do ar e diz que seus satélites vão verificar onde o corpo principal está, até que Pitágoras chama Shaka no comunicador e diz que não tem ninguém no prédio. O corpo 01 do Vegapunk pede para ele ir ao próximo, enquanto Nami e Brook partem junto ali com a Gatuna, com a navegadora dizendo que pode ter tesouros espalhados por ali. Com aquele sorriso maléfico que somente a Nami pode dar, ela alega de que vai procurar o Vegapunk, mas na verdade vai caçar alguns tesouros. Stance diz que vai atrás do cientista também, enquanto Sanji pede para Ace P-Zero lhe deixar acompanhar. Zoro diz que quer ajudar também, mas Sanji impede de que ele saia, dizendo que o espadachim é a pior pessoa para encontrar alguém. Robin e Chopper diz para ele ficar calminho, que esse definitivamente não é o ponto forte do espadachim. Zoro fica se perguntando o que eles queriam dizer com isso, mas logo entende que todos os demais Mugiwaras já eram o suficiente para encontrar o cientista. O espadachim percebe que Luffy estava bem cansado e questiona o quanto ele havia corrido para ficar tão exausto assim. E o capitão responde que está sempre pronto e fica surpreso por terem encontrado Kako e Lucci de novo. Então, Luffy fala da ilha de Water 7 e diz que tudo isso é bem nostálgico, perguntando se o Zoro se lembrava e questiona como o tio Ice está, que é o vulgo Aokiji. Rapaz, o Oda não dá um ponto sem nó, né? Tem uma teoria muito forte
no fandom, relacionando ali o Aokiji, o Rei Cobra, Lute, Kuma e Kairos como seres da mesma raça. E olha só, olha que coisa interessante, né? A gente observa nessa parte é que o Oda ele consegue focar na fala ali do Luffy em relação a Water 7. Ele acaba falando assim, olha, você lembra de Water 7? E aí ele coloca o balão em cima do Kako. E depois ele fala assim, olha, e como será que o tio Ice está? Como será ali que o Aokiji está? E é nesse momento que essa fala ligada ao Aokiji está em cima do Lute. E se você encarar o quadro do Lute, tá aparecendo aí na tela, se você encarar esse quadro do Lute pelo menos por uns 2 segundos, você consegue ver o Aokiji. Você consegue ver o Aokiji. Então, a semelhança entre esses personagens é do caramba, cara. É tipo assim, é a forma realmente de que o Oda, ele coloca detalhes, pequenos detalhes pra separar esses personagens, né? Como, por exemplo, um cabelo mais armado, como um bigode, como um cavanhaque maior. Mas ao mesmo tempo, quando você para pra ver alguns ângulos que o Oda faz de propósito, você começa a perceber que eles são semelhantes sim. Acho que da mesma forma que existe a teoria das princesas, né, na forma como todo mundo brinca que a Nami é igual a todo mundo, ou que todas as garotas de One Piece são iguais a Nami, a gente também pode perceber que dessa mesma situação existem descendentes dessa mesma raça especial. Como a Bonnie mesmo falou, o Kuma é de uma raça especial, e se essas pessoas se parecem com o Kuma, quer dizer que eles também são de uma raça especial. Vamos para o laboratório onde o Vegapunk e Bonnie estão, e vemos que a Supernova havia expulsado o cientista na forma de criança de lá. Então, vemos ali uma campina, e Bonnie se aproxima de uma criança que está chorando muito, e esse garoto que, estando sentado, é do seu tamanho. Bonnie tenta perguntar o que está acontecendo até que entende que se trata do seu pai, enquanto um grupo de pessoas tenta levar Kuma de volta para um lugar. Kuma diz que não quer retornar para lá, enquanto é espancado por essas pessoas. Bonnie tenta salvá-lo, mas não consegue se aproximar com Kuma sendo espancado mais e mais. Então, vemos que se trata de Mary Josie. Os Senyubitos parecem ter mandado os próprios escravos atrás do Kuma, e vemos que ele grita pedindo socorro, e ninguém vem lhe ajudar. Ele implora dizendo que está doendo e pede para eles pararem, mas é completamente ignorado. A única reação da Bonnie é ficar em choque, chorando muito e não conseguindo ajudar o seu pai, até que ela é expulsa das memórias do Kuma. Vemos que o Ace Shichibukai está escalando a Red Line em direção a Mary Josie, enquanto a cena faz parecer que o personagem sentiu que a Bonnie havia visto o seu passado, começado a ver o seu passado. Os fuzileiros tentam lhe acertar, mas não conseguem, enquanto Bonnie chora horrores, dizendo que não está preparada para conhecer o passado do seu pai, mas que precisa continuar. Somente assim poderá entender os sentimentos do seu pai, questionando se Kuma concordaria com ela, lembrando do seu sorriso. É, rapaziada, que tacada, né? Que madeirada que a gente tomou só de apresentação, né? Só de apresentação. Então, se eu fosse você, já deixava ali, toda vez que você for ler One Piece agora, já deixa um lencinho pertinho de você, porque já se prepara, porque esse flashback do Kuma com certeza vai ser um dos mais porretas da história. Vai ser tipo assim, crueldade sem limite. Vai ser uma parada, mano, tipo assim, a gente acabou de ver o cara sendo espancado e a gente viu 2 páginas de flashback. Então imagina quando o Oda entregar pra gente um capítulo inteiro focado no flashback dele, vai ser uma loucura total. Então já deixa o lá em cima aí perto, deixa uma toalha aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai chorar com esse flashback. Vamos para de volta no domo com Pitágoras questionando que eles vieram com tudo para destruir o local. Mesmo sendo a casa deles, os serafins acabaram ocasionando grandes estragos. Pitágoras então começa a perguntar onde o corpo principal estaria, e de repente ele sente passos atrás dele, mas não dá tempo para mais nada. Todo local que Pitágoras está acaba explodindo, fazendo com que mais um corpo do Vegapunk tenha recebido uma baixa.
Bom, agora pra mim ficou muito claro que existe um traidor, né? A gente já tinha realmente alguma suspeita, né, sobre o domo abrindo sozinho, a forma de que poderia ser um defeito ou não, mas aqui existe claramente um traidor e eu trouxe um vídeo essa semana falando e teorizando que a minha aposta é a Lilith e vocês podem ver ele aqui e agora. O Goroace para a maldade nos leva até o capítulo 80, que conta o passado da Nami, e é nesse capítulo que ela é traída pelo Arlong, né? Depois de trair os Mugiwaras, a Nami é traída pelo Arlong quando o pirata usa todo o dinheiro dela para subornar o marinheiro para viver na ilha de Kokoyashi em paz. Para o nome ali da Lilith, nós temos o capítulo 664, que é o primeiro capítulo que Caesar Claw aparece. Poucas pessoas no mundo de One Piece atingiram um grau de maldade tão grotesco quanto Caesar. E além do mais, ele também está conectado diretamente ao tema de traição, pois ele traiu o Vegapunk, explodindo completamente a ilha de Punk Hazard. Além do que eu já tinha dito nesse vídeo, a ganância pelo dinheiro do Vegapunk para os seus projetos foi herdada por Lilith. Lembra que ele recusou o convite do Dragon e seus motivos para permanecer aliado ao governo mundial? Dizendo que o exército revolucionário não teria dinheiro para bancar ali as suas ideias, bancar ali as suas invenções? Então, muita coisa dessa que impediu o Vegapunk de acompanhar o exército revolucionário foi herdada ali pela Lilith. Sem contar que ela e o Pitágoras são os únicos que não estavam naquela confusão entre os corpos do Vegapunk, Stussy e os Mugiwaras, né? Então já temos ali grandes evidências de que pode ser a Lilith, por mais que eu ainda tenha um pé e meio ali de que eu acredito que seja a Lilith, mas quem mandou o Pitágoras para esse prédio é o Shaka, né? Então, um pé e meio meu tá na Lilith, com todas as razões, coisas possíveis, e também meio pé ali no Shaka, mas eu acredito fielmente que pode ser a Lilith a ser a traidora. A questão aqui não é nem mais, né, sobre quem é o traidor ou não, né? Porque para mim a pergunta agora é: como que esse traidor conseguiu burlar o sistema de rastreamento do Vegapunk, já que o mesmo recolhe as informações de todos os seus corpos no final do dia? Essa informação é o suficiente para a gente saber que dá sim para burlar, mas a questão é como. Mas a gente precisa entender que para esse corpo do Vegapunk ser um traidor, essas informações da sua mente precisam ser apagadas. Tudo que tem a ver com a traição precisa ser apagada para que o Vegapunk não tivesse acesso, antes até mesmo de se encontrar com Stella. Vamos para algum lugar do mundo de One Piece e vemos o balão de Morgans voando com alguém dizendo que algo havia acabado de chegar. Morgans então começa a passar aos seus jornalistas as informações que recebeu, dizendo que o governo mundial está tentando assassinar o Dr. Vegapunk e se questiona por que eles vão matar o maior cientista do mundo. Ele fala que isso se parece com o incidente de Ohara e com isso o governo será visto com maus olhos porque o cientista é famoso pelo mundo todo, tendo ajudado vários países a criar sistemas de energia para esses locais. Morgans diz que Luffy do Chapéu de Palha está na ilha, junto com o Vegapunk, e alerta a todos como será a manchete, dizendo que o Yokon, Luffy do Chapéu de Palha, sequestrou o Vegapunk, cercou Egghead e declarou uma guerra total contra a marinha. Ele fala que com isso vai amenizar a imagem ruim que o governo mundial tem recebido ultimamente e vai querer ser recompensado por isso, com todos recebendo suas ordens. Mas alguém chama o título da matéria do Morgans de idiota. Vivi então finalmente aparece e ela está full pistola, dizendo que jamais o Luffy faria algo assim, chamando o capitão de irmão e informando que é por isso que ela odeia o econômico mundial. O Apple está ao seu lado, dizendo para não falar algo assim tão alto. Se tiver algum Dendenmuchi naquele local do governo mundial, eles vão ouvir tudo e vão acabar sendo apagados. O rei de Drum Negro diz que Vivi está escondida graças a Morgans, mostrando ter um pouco de intimidade com o jornalista, chamando ele de Mor-chan e pede para ela não reclamar.
Bom, pra quem perdeu o pai até esses dias, a Vivi tá muito bem, né? Pra quem perdeu o pai esses dias, a Vivi tá muito bem, né? Tá muito plena, né? A gente consegue observar ali e a forma de que, será que o Rei Cobra teve uma das mortes matadas do Oda, né? Aquelas mortes que são mentiras, mas não são, né? Que a gente tem essa concepção. Inclusive tem até uma onomatopeia que marca muito bem quando o personagem acaba sendo morto ou não, né? Toda vez que essa onomatopeia aparece, a gente observa que esse personagem pode retornar, pode acabar voltando, né? Quando o pessoal fala assim, ah, morreu, aí tem essa onomatopeia, sempre esse personagem acaba voltando. Então, será que o Rei Cobra vai retornar? Será que ele não morreu nem nada? Será que a Vivi parou de chorar porque ela acabou recebendo a informação de que o pai dela ainda está vivo? A gente vai saber isso só nos próximos capítulos. Morgans então aponta o dedo na cara da Vivi, dizendo que ontem ela era apenas uma garotinha que estava apenas chorando sem parar, e pede para ela não se meter em seu trabalho. O ADM da Choquei diz que aquele que abala o mundo é ele e que não se importa se é verdade ou mentira o que irá divulgar. A única coisa que os jornais servem é para gerar entretenimento. Falar o que depois disso, né? Vou falar o que depois disso? Sobe a mensagem do editor dizendo que a informação agora corre o mundo. E assim o capítulo termina.